A gente começa aqui com um giro das principais notícias do dia. Na Rua da Consolação, que é uma das principais vias da região central da cidade de São Paulo, foi aberta uma cratera após uma explosão na noite deste último domingo. Rafael Tebas, o buraco se abriu nos jardins, próximo da Avenida Paulista, e ainda não se sabe a causa do incidente. A nossa repórter, Júlia Takahashi, vai nos dar os detalhes do ocorrido. Exatamente, né? Um caso de enorme repercussão, trânsito intenso também na região da Consolação neste momento. Olha, 10 horas e 3 minutos, o estado de São Paulo já registra 53 intoxicações por metanol relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em fevereiro. O último caso confirmado foi de uma jovem de 22 anos em São Bernardo do Campo, região metropolitana. Segundo a prefeitura, a jovem passou mal após o consumo de bebida alcoólica em um bar. Ela foi ao médico e teve alta com condições estáveis de saúde. A administração do município também informou que a paciente foi a 14ª a ter exames que confirmaram a contaminação por metanol em São Bernardo. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, há 2 óbitos sob investigação. Uma pessoa de 31 anos de São José dos Campos, no interior, e outra de 38 em Cajamar, na Grande São Paulo. E a Prefeitura de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, informou neste último domingo que aplicou uma multa de R$100 mil à Sabesp por uma contaminação no rio Maresias. De acordo com a prefeitura, a companhia é responsável pelo excesso de dosagem de um componente químico conhecido como hipoclorito no rio. Ainda segundo a administração do município, a contaminação causou a morte de grande quantidade de peixes, incluindo espécies nativas como aracás, papa-terra e bagres. A prefeitura também informou que, após uma denúncia, funcionários da Secretaria do Meio Ambiente da cidade fizeram uma vistoria no rio na última quinta-feira. E durante essa inspeção foram encontrados peixes mortos, além de um forte odor de cloro às margens do rio, em uma caixa de passagem do local. A prefeitura informou por meio de nota que o quadro foi então classificado como infração ambiental com base numa lei municipal que trata exatamente sobre esse tema. 10 horas e 4 minutos, manifestantes se reuniram neste último domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, em um movimento contrário ao presidente Lula e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Participaram da manifestação, chamada de Acorda Brasil, lideranças políticas como o senador Flávio Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado federal Guilherme Derrite, os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não participou do ato porque viajou à Alemanha. Ele cumpre agenda de palestras e visitas técnicas. Michele Bolsonaro não esteve presente. Já Eduardo Bolsonaro, a gente sempre contextualiza, ele está nos Estados Unidos e aí entrou ao vivo numa videochamada que foi transmitida nos telões da Avenida Paulista. Durante a mobilização foram feitas críticas ao presidente Lula e às decisões do STF e defenderam o impeachment de Moraes e Toffoli. Também os manifestantes pediram por anistia e liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E ainda reivindicaram pela derrubada do veto do projeto de lei da dosimetria. Alguns estudos foram feitos. O monitor do debate político da USP estimou a presença de mais de 20 mil pessoas no ato, considerando a margem de erro de 12%. A estimativa foi feita a partir de uma análise de imagens aéreas com uso de software e também de inteligência artificial. 10 horas e 6 minutos, o estado de São Paulo teve queda no número de homicídios dolosos, ou seja, homicídios com intenção de matar, e queda no número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte no mês de janeiro. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. No primeiro mês do ano, a Polícia Civil registrou 190 homicídios dolosos no estado, com 201 vítimas. No mesmo período de 2025, foram 215 casos com 220 vítimas, que representa uma queda de 11,6%, segundo a Secretaria da Segurança Pública. É o menor número para o mês de janeiro, nos últimos 26 anos da série histórica. E nos destaques internacionais, a notícia
né? A gente está aí desmembrando esses desdobramentos do conflito no Irã, iniciado no sábado após uma ação militar coordenada por Estados Unidos e Israel. O governo de Israel lançou ataques aéreos contra Beirute, capital do Líbano, neste domingo, madrugada de segunda-feira, no Oriente Médio. Segundo o Ministério da Saúde libanês, ao menos 31 pessoas morreram e 149 ficaram feridas. Tel Aviv afirmou que os alvos eram instalações do grupo xiita nos subúrbios ao sul da capital e que a ofensiva pode se estender por vários dias. A ofensiva ocorre como resposta ao ataque do grupo paramilitar Hezbollah, que realizou ali com drones e foguetes contra o norte de Israel neste domingo. Em comunicado, o grupo libanês disse que lançou uma barreira de mísseis contra Israel em razão da morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O presidente Donald Trump afirmou que a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã pode durar até 5 semanas e admitiu a possibilidade de mais baixas americanas. Ele voltou a pedir a rendição da Guarda Revolucionária do Irã e apresentou cenários distintos para a sucessão após a morte de Ali Khamenei, incluindo mudança interna ou derrubada do regime. 10h08, Paulista TMC também com esporte, Campeonato Paulista agora. O Palmeiras, o Verdão tá na final para felicidade de Fernanda Câmara. Toca o hino do Verdão aí, vai pra gente. Hino bonito, né? Pois é, o Palmeiras venceu o São Paulo 2-1 no clássico Choque Rei, na Arena Barueri. Foi realmente um jogo muito movimentado, com polêmica em relação à arbitragem, enfim, teve pênalti não marcado, depois pênalti marcado. Enfim, muita polêmica, mas deu Palmeiras 2-1, Verdão na final, né? Disputa a taça então nos dias 4 e 8 de março com o Novo Horizontino. Ei, Coringão, hein? O Novo Horizontino venceu o Corinthians nesse último sábado por 1-0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, e aí realmente garantiu essa vaga na final do Paulistão. Então anote aí, entre os dias 4 e 8 de março, os 2 jogos da final do Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino. A cobertura, como sempre, completa da Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe, 10h09. Bom, e agora nós vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira. Tá friozinho, né? Já amanheci com frio. Será que vai dar sol um pouquinho? Será que vai esquentar um pouquinho? Vamos ver então. O dia, gente, amanheceu gelado, como a gente sentiu aqui em vários pontos do estado de São Paulo. Aqui na capital paulistana, o céu promete ficar aberto com sol entre algumas nuvens. Só à noite que deve ficar mais nublado. Não deve chover. As temperaturas mínimas variam entre 11 e 17 graus e a máxima é de 26 graus. Já nas áreas do Vale do Paraíba, as mínimas alcançaram os 9 graus. No interior do estado, faz sol e haverá sensação de calor e abafamento à tarde. Nos municípios da área, as temperaturas máximas variam entre 28 e 34 graus. E agora 10h10, Rafael Tebas, para a gente mudar de assunto, porque vem muita coisa por aí ainda. Exatamente, Paulista TMC começando a semana com muita informação e prestação de serviço, Fernanda. E olha só, a Grande São Paulo começa nesse mês de março, né, com um sinal de alerta no abastecimento de água, um assunto delicado e importante. Os reservatórios têm hoje 248 bilhões de litros de água a menos do que no mesmo período do ano passado. E quem vai explicar pra gente aqui, destrinchar as informações, é o Ricardo Sparvoli. Fala, Sparvoli, beleza? Então, Rafael, Fernanda, essa diferença de mais de 248 bilhões de litros nas represas que formam o sistema integrado metropolitano. Parece muito, né? Parece muito e realmente é muito, Rafa. Essa diferença seria suficiente para abastecer toda a Grande São Paulo por cerca de 2 meses. Olha. Em meio a essa crise de abastecimento, que é a mais crítica desde a metade da década passada, você ouvinte com certeza se lembra ali em meados de 2014 e 2015, as autoridades ficam em alerta também, é claro, com o sistema Cantareira, que é o principal do estado de São Paulo. A relevância dele é tão grande que mesmo em crise, o sistema ainda representa sozinho 37% dos recursos totais do estado inteiro de São Paulo. Em fevereiro, o Cantareira ganhou 128 bilhões de litros, então uma ótima notícia, saltando de 22,7% para 35,8% de sua capacidade total. E para se ter uma ideia, esse volume
volume recuperado pelo sistema ao longo desses últimos 28 dias, ao longo do mês de fevereiro, é suficiente para abastecer cerca de 20 milhões de pessoas ao longo de um mês. Então, olha a importância que é ganhar pelo menos aí 13% da capacidade do Cantareira. Cerca de 20 milhões de pessoas estariam abastecidas durante um mês. Com isso, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico autorizou a Sabesp a retirar mais água do reservatório. Já que o Cantareira está bem e os outros reservatórios estão mal, o Cantareira consegue suprir mais as demandas dos outros reservatórios. Bom, vale lembrar que a região metropolitana está sob gestão de pressão noturna, ou seja, das 7 da noite às 5 da manhã, pode afetar o abastecimento em alguns pontos por conta da força do abastecimento de água durante esse período das 7 da noite às 5 da manhã, para guardar um pouquinho de água nesse momento de seca. Rafael Tebas. Tá e certo. Até o governo fala, né, que mesmo com essa leve recuperação, é importante fazer ações no dia a dia para economizar água. Então, no banho, na hora de lavar louça, na hora de escovar os dentes e por aí vai. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigado. 10 horas e 13 minutos. 10 horas e 13 minutos, a gente continua aqui. Como a gente vai falar de trânsito agora, só para o pessoal se localizar em São Bernardo do Campo, olha, a gente presta atenção. A cidade, então, de São Bernardo do Campo, ali no ABC Paulista, terá mudanças no sistema de linhas de ônibus. Na verdade, já começou essa mudança hoje. Então, dia 2 de março, as informações são da operadora BR7 Mobilidade e os serviços terão ampliação de frota. E aí, com isso, mudanças nos horários, né, que podem ser conferidas por meio aí do aplicativo para o celular no Meu Ônibus em São Bernardo do Campo. E aí lá, você então que usa, né, todas essas linhas, você vai poder ver as alterações para adequar, então, o seu trajeto, os seus horários, já que houve, então, essas mudanças. As linhas envolvidas são no Rude Ramos, no Passo Rude Ramos, Vila Ferreira no Passo, Alvarenga Rude Ramos também e Seleta Rude Ramos.